Oi, eu sou a Gabi Xavier e vocês me pedem muito pra eu comentar o mangá de The Promised Neverland. E eu trouxe agora um vídeo pra te falar sobre os demônios dessa história. Quem são eles, de onde eles vieram, qual é a história que a gente conhece até esse momento e, obviamente, esse vídeo tem spoilers, coisa que você ainda não sabe só assistindo a primeira temporada do anime. Mas tá curioso? Quer saber só de onde eles vêm? Então vem pra essa história deste vídeo. Deixa o like pra me ajudar, por favor. Comenta aqui embaixo qual outro tema, qual outro assunto você deseja que eu fale deste mangá, deste anime. Se inscreve aí se não for inscrito para não perder nenhum dos próximos vídeos e reviews, indicações, listas de animes e mangás que saem todos os dias no canal. Vamos lá! Era uma vez um mundo em que humanos e demônios coexistiam. E os demônios comiam humanos, caçavam humanos, só que humanos começaram a se defender, a lutar contra os demônios, e isso cria um conflito que precisa acabar para ambos viverem melhor. E aí que um clã chamado Clã Hatri, um clã de humanos, uma família de humanos, faz uma promessa, na verdade, um acordo com os demônios. O Clã Hatri faz um acordo com a divindade, a maior autoridade dos demônios, aquele que a gente não sabe, não consegue nem pronunciar o nome, não dá pra entender os caracteres que estão lá no mangá para se referir a esta divindade demoníaca, mas a promessa, acordo que é feito, faz com que o mundo de humanos e demônios se separe. Existe uma divisão, um caminho que não pode mais ser cruzado, que define o local em que só humanos viverão e o local dos demônios. E é este local dos demônios que a gente acompanha desde o início dessa história, é onde estão as fazendas. Ué, mas as fazendas têm humanos, têm crianças inclusive que são alimentos para os demônios. Sim, porque o alimento humano para os demônios é fundamental e a gente vai entender melhor por quê. Essa promessa que foi feita teve algumas brechas, alguns pontos fundamentais para que fosse vantajoso para os demônios também. Eles querem continuar se alimentando de humanos, eles não poderão mais caçar humanos que vivem livremente no mesmo mundo que eles, mas a eles foi deixada uma pequena remessa que eles vão ampliando com o tempo, que eles vão fazendo que continue existindo com o tempo de humanos para que a alimentação deles continue garantida. Entre esses humanos, alguns são criados em fazendas especiais como a Gracefield House, esse primeiro orfanato, fazenda que a gente conhece, em que viviam Norman, Emma e Ray, e esta fazenda de fato é uma das com qualidade premium. Qualidade muito superior, que os demônios comuns não podem comer. Elas são criadas em ambiente específico, com normas específicas, elas têm uma qualidade de carne muito boa e cérebro muito importante. E a gente vai descobrir que exatamente o cérebro é algo muito importante e fundamental para esses demônios. Existem também outras fazendas automatizadas, fazendas que crianças, que humanos são criados exatamente como uma carne, um gado, muito mais do que em Gracefield House. Eles estão presos a equipamentos mecânicos, eles não falam, eles não se comunicam, eles não andam. Se você tirar eles desse equipamento, eles nem sequer saberiam sobreviver, mal parecem seres humanos. Essa carne de menor qualidade, não tem toda aquela metodologia de criação, por exemplo, que existem nesses orfanatos, elas são vendidas ao povo comum, que também se alimenta de carne humana. E além de orfanatos e fazendas automatizadas, ainda há uma fazenda que faz testes nas crianças, que modificam suas capacidades físicas, promovem alguma consequência negativa, positiva. Isso tudo ainda está um pouco obscuro, mas como qualquer sociedade de humanos, também há a ciência, o teste com a própria carne, o próprio alimento, o próprio animal, que é o que os humanos são para os demônios. A carne humana é muito importante para a alimentação dos demônios, mas não é a única que eles consomem. Eles também consomem outros seres, outros animais. Porém, a alimentação com humanos é fundamental porque estes seres, não sabemos como nem quando eles surgiram, se eles sempre habitaram o mesmo local que os humanos, mas aparentemente eles, fundamentalmente no início, seriam algo parecido com uma bactéria, uma ameba, e eles vão se alimentando de outros seres e tendo maiores qualidades, maiores especificidades no seu corpo por causa dessa alimentação. Eles conseguirem pensar,
ter inteligência, se organizar em sociedade, isso tudo é fundamentalmente por causa da sua alimentação de humanos. E por isso que uma alimentação de uma carne mais nobre, de crianças muito inteligentes, de crianças muito bem cuidadas, porque desde aquela com menores notas na Gracefield House, por exemplo, já eram muito especiais, isso define a criação, a construção, a constituição de um demônio muito inteligente. Aliás, parece que eles precisam manter essa alimentação periódica de carne humana ou eles vão voltando ao seu estado mais irracional. A gente vê, inclusive, no mundo lá fora, que existem demônios mais animalescos, que parecem criaturas de fato que não pensam, não falam, não são articuladas. Isso se deveria por causa da sua falta de humanos na sua alimentação. Isso o tornaria seres totalmente diferentes daqueles que a gente vê no topo. O clã Hatri, aquele que fechou a promessa, o acordo, claramente não se importa com estes que ficaram lá, estes que nascem lá, humanos que são para eles comida como são para os demônios. Eles conseguem transitar entre os mundos, essa passagem, teoricamente, é proibida para que demônios cruzem para o mundo dos humanos, mas o acordo, a alimentação, roupas, coisas que precisam ser enviadas para as fazendas continuarem sendo alimentadas, isso tudo continua sendo providenciado pelo clã Hatri. Clã Hatri que não quer que crianças da fazenda escapem, que esse sistema acabe. Isso tudo é muito vantajoso para eles. Eles estão no topo de toda a organização e negociação do mundo dos humanos com o mundo dos demônios também. No mundo dos demônios também existe uma organização da sociedade. Fora sua divindade suprema, existem aqueles que controlam as fazendas, os clãs que negociam com o clã Hatri dos humanos, existem aqueles mais abaixo que são da aristocracia, que também conseguem acesso a carnes melhores, não tão premium assim, mas melhores, e existe toda uma sociedade embaixo que vai comprar carne enlatada num pote das fazendas automatizadas, por exemplo, como se fosse um mercado comum, a gente comprando carne do açougue. É uma sociedade com famílias, com filhos que conversam, eles têm características humanas, uma vez que eles têm alimentação humana e vão incorporando características de inteligência humana no seu corpo e na sua forma de agir, a gente também vai vendo uma organização com problemas parecidos com o que nós temos, conspirações, intrigas, inveja, problemas políticos, um querendo passar por cima do outro, isso tudo também existe. É assustador quando a gente descobre a primeira vez que não existe uma sociedade de humanos dentro daquele universo. Não é um mundo, por exemplo, que inicialmente era coabitado por ambos e de repente os demônios passaram por cima, conseguiram sobreviver mais e humanos ficam exclusos, ficam escondidos em pequenos clãs tentando sobreviver. Não! Existia um acordo para separar. Os humanos que ficaram ali seriam alimentação. Ponto. Sim, existem conspiradores, existem pessoas que querem acabar com este problema, pessoas que vêm do lado de lá, existem essas crianças que tentam escapar, mas fundamentalmente o mundo está dividido e é essa divisão, essa promessa que precisaria ser quebrada. Só que imagina, as crianças, por exemplo, conseguem escapar, elas quebram essa promessa e aí elas fogem para outro lado, elas conseguem escapar de alguma maneira por essas passagens que não poderiam ser utilizadas por elas. Elas chegam no mundo dos humanos, mas aí elas quebraram a promessa, o acordo. Então essa divisão e não ataque dos demônios aos humanos e vice-versa não estaria mais vigente, o caos poderia imperar. Será que os humanos lá do outro lado gostariam que as crianças, que o gado fugisse? Aquilo é conveniente para eles? Os próprios humanos aceitariam essa vinda deles? O estabelecimento de um caos, o fim de uma paz proposta e definida e mantida pelo clã Hatri por causa de comidas? Será que os próprios humanos enxergariam essas pessoas, essas crianças como comidas? Com certeza vários dessa história, com certeza todos que estão ao lado do clã Hatri, sim, enxergam eles como comidas. As exceções existem, aqueles que tentam lutar nas sombras para que isso acabe. Existe, mas é muito difícil. Eles não têm que lutar só contra demônios e demônios muito inteligentes, mas têm que lutar também contra humanos que definiram, criaram e mantêm esse sistema pelo próprio bem. A gente pode fazer outro vídeo especificando em diferentes tipos de demônios que a gente já conheceu, diferentes clãs. Por exemplo, existem aqueles que não concordam muito com essa questão de não conseguirem mais caçar, porque há toda a diversão de ir atrás da presa e ir lá receber uma carne prontinha no corte feito. Isso não é tão bom. Existe toda uma questão, como eu disse, por trás desses panos que complexifica pra caramba este arco a partir do momento que as crianças saem da fazenda, o que eu gostei muito. Aliás, vou fazer um vídeo comentando exatamente toda a polêmica sobre o arco logo após a fuga de crianças da fazenda,
porque eu vou defender sim, o porquê eu acho que ele é muito importante, muito proveitoso e amplificou a discussão dessa história de uma forma muito boa. É muito interessante a gente ver a história desse mundo, como ele pode mudar, como existem demônios que se organizam como seres humanos, comendo seres humanos, mas que têm sentimentos, que estão lá se relacionando com a sua presa, muito parecido com a forma com que vários humanos se relacionam com sua própria presa. Também, como eles enxergam a sua carne e este negócio todo é um grande paralelo com o que nós mesmos fazemos, o que faz com que vários pensamentos sobre eles, sobre o seu fim, sobre qual vai ser a atitude das crianças em relação a isso, tudo isso também se amplia, se complexifica, embora, obviamente, os demônios continuem sendo os claros vilões dessa história ao lado de um clã de humanos que apoia que isso tudo aconteça. Mas de novo surge a dúvida, será que aqueles que estão do outro lado também apoiariam? Um pequeno spoiler a mais é que existe talvez uma forma das crianças fazerem uma nova promessa, um novo acordo para conseguirem, quem sabe, escapar desse local. Mas há várias alternativas, vários caminhos estão sendo tomados neste mangá e pensamentos diferentes também, inclusive entre os protagonistas. Mas isso é assunto para outro vídeo, para outro momento, por isso deixe sugestão aqui embaixo para eu trazer mais temas em outros vídeos aqui no canal, até porque ainda há muitos mistérios, há inclusive, teoricamente, alguns pouquíssimos demônios que conseguem sobreviver sem comer comida humana, sendo que, teoricamente, se eles ficam no espaço de mais ou menos 6 meses, eles já começam a retroagir, sabe? Voltar ao seu estado mais animal, e assim talvez eles desapareceriam sem uma alimentação adequada. E um spoiler muito curto e rápido, sem aprofundar nesse vídeo, é que recentemente a gente descobriu que uma personagem demônia tem capacidades no seu sangue que permitem com que ela, exatamente, consiga não ingerir humanos e continuar com o seu estado humanoide, com a sua inteligência e provocar este mesmo efeito com o seu sangue em outros demônios. Isso pode talvez mudar toda a narrativa que estamos acompanhando hoje em The Promised Neverland, ou talvez isso não mude nada, porque os demônios, afinal de contas, também gostam do sabor, do esporte e da sensação de comer humanos. Isso é discussão para outro vídeo. Há muitos mistérios ainda, muitas verdades ainda estão surgindo, estamos entrando no nosso último arco do mangá, mas para você que tinha curiosidade, este é o começo do universo que a gente acompanha em The Promised Neverland, por isso as crianças estão em uma fazenda, não existe um mundo de humanos e demônios juntos, não mais. Eles foram separados, quem nasceu ali era só para ser carne. E todo o esquema dentro das fazendas especiais de mama, irmã e avó eram simplesmente humanos que foram criados nessa fazenda e que aceitaram agir dentro do sistema para sobreviver o quanto for possível. Fora isso, os outros humanos que vão transitando é quem está ao lado do clã Hatri e trabalha para eles ou faz parte da família, e aí vai fazendo todo o esquema, negociação como um negócio de fato, um mercado comum. É meio frio, né? Mas é assim que funciona. Essa é a história. Eu adorei, diferente de muitas histórias que de repente o plot twist, a explicação vem e eu não curto. Essa eu gostei e cada vez mais eu gosto das explicações que estão surgindo. Deixa o seu like se você curtiu esse vídeo, deixa o like se você quer mais vídeos como esse, deixando a sugestão aqui embaixo, não esquece disso. Se inscreve no canal se não for inscrito, estamos chegando em quase 400 mil no momento que eu tô gravando, eu quero muito chegar neste número, quem sabe em meio milhão até o final do ano, e a gente se vê em todos os próximos vídeos se você se inscrever para estar aqui. Então se inscreve aí, ajuda o canal aqui clicando em Seja Membro, acompanhe lives exclusivas, tire dúvidas direto comigo, veja os benefícios, e quem é membro e quem tá no Padrim também está nesse crédito na próxima tela que vai finalizar esse vídeo. Tchau, tchau!